Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo bíblico que vai gerar uma profunda mudança em sua vida. Hoje eu vou levar a palavra de Deus até você. Eleição, suprema expressão da graça de Deus. Você já parou para pensar nisso? Eleição, que palavra abençoada, que doutrina gloriosa. Quem não se regozija ao saber que foi escolhido para uma grande bênção? A eleição é para a salvação, a maior de todas as bênçãos. Eu sei. Pense comigo. É preciso que o trabalho regenerador do Espírito Santo e da Palavra de Deus, a Bíblia, ensinada pelo Espírito Santo, oriente a sua vida a amar a doutrina da eleição. Como é profundamente importante que você aprenda. Eu sei que sei, você sabe que sabe. Eu fico pensando no que a palavra de Deus, a Bíblia, revelada, atualizada e inspirada, diz no livro de Efésios, capítulo 1, os versículos de 1 a 6. A Bíblia diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestes em Cristo Jesus, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória e da graça e de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Um detalhe importante: a Bíblia, a palavra de Deus diz, e eu acredito. Pense nisso. Eleição, suprema expressão da graça de Deus. Pense comigo. A salvação é uma obra soberana de Deus.
O apóstolo Paulo nos convida a subirmos os picos mais altos da verdade revelada de Deus, a fim de vermos seu plano eterno, soberano e gracioso em relação à nossa salvação. O apóstolo Paulo começa da seguinte maneira: ele começa adorando a Deus. A Bíblia diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1:3. Eu fico imaginando, tudo provém de Deus. Toda bênção emana de Deus. Deus é fonte. O apóstolo Paulo diz que já somos abençoados. Quanto ao passado, fomos eleitos. Quanto ao presente, fomos remidos. Quanto ao futuro, aguardamos o resgate final na segunda vinda de Cristo Jesus, quando então teremos um corpo glorioso. O apóstolo Paulo ainda diz que todas essas bênçãos são espirituais, estão nas regiões celestes e ainda mais, que todas essas bênçãos estão centradas em Cristo Jesus, Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro de Deus e Messias. Somente nele há salvação, somente nele há a única esperança. Pense nisso. Eleição, suprema expressão da graça de Deus. A minha e a sua posição em relação à eleição deve ser de humilde adoração e não de especulação. Você já parou para pensar nisso? Em momento algum, o apóstolo Paulo trata da questão da eleição como tema para frívolas e acadêmicas discussões. Ao contrário, ele, o apóstolo Paulo, entra nesse terreno com os pés descalços, com humildade e reverência. Ele, o apóstolo Paulo, abre esse assunto inspirado pelo Espírito Santo de Deus, dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Eu fico imaginando aqui e agora os grandes reavivamentos têm resultado da pregação heróica das doutrinas da graça, pois Deus honra a pregação que o honra. Pense nisso. Eu vou, em Cristo Jesus, trazer artilharia pesada do céu e trovejar contra essa nossa época presunçosa, materialista, secularista, imoral e pecaminosa, como fizeram Whitefield, Charles Spurgeon, o apóstolo Paulo, Cristo Jesus e tantos outros.
Fazendo assim, os mortos nos seus pecados receberão vida abundante e plena em Cristo Jesus, através das doutrinas heróicas da graça de Deus. Eu sei. Eleição, suprema expressão da graça de Deus. E eu me pergunto, quem é o autor da eleição? O apóstolo Paulo deixa claro que a nossa salvação começou em Deus. Deus é o autor da eleição. A nossa salvação começou em Deus. Foi planejada por Deus. E Deus mesmo a levará ao bom termo. Tudo provém de Deus. A salvação pertence a Deus. Você vai começar a entender o ensino do apóstolo Paulo é que aqueles que se sentem felizes com essas bênçãos espirituais em Cristo Jesus ficam radiantes porque foram escolhidos por Deus para isso. Pense comigo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. A Bíblia diz, e eu acredito, eu e você somos salvos do pecado e da morte, porque Deus nos escolheu livremente, graciosamente e soberanamente. Eu sei. A Bíblia diz. A eleição é incrível. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Foi Ele quem nos escolheu. Um dia, o Filho de Deus, Cristo Jesus, disse: não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e designei para que vades e deis fruto. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Essa palavra deve ser guardada em sua alma. Pense nisso. Não fomos nós que amamos a Deus primeiro, mas foi Deus que nos amou primeiro. O nosso amor por Deus é apenas um refluxo do fluxo do amor de Deus por nós. Pense nisso. Se Deus não tivesse nos escolhido, eu e você estaríamos perdidos. Porque estávamos cegos, separados, mortos em nossos delitos e pecados. A nossa salvação depende de Deus, está segura nele e ainda mais, podemos dizer, como o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8, versículos 38 a 39, e a Bíblia diz: eu estou bem certo é que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes,
nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz, e eu acredito. Um dia, Cristo Jesus disse em João 6,44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Eleição, suprema expressão da graça de Deus. Ouça aqui agora a veracidade da eleição, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios capítulo 1, versículo 4. Você vai começar a entender. Você está ouvindo a palavra de Deus e se sentindo muito bem. As provas bíblicas acerca da eleição divina são incontestáveis. Se você crer na doutrina da eleição, você verá uma nuvem de testemunhas. Cristo Jesus, os apóstolos, os mártires, os santos, os reformadores, os avivalistas, os missionários e outros. Se você crer na doutrina da eleição, você fica acompanhado por Cristo Jesus e ainda mais os apóstolos Pedro, Paulo, João, os reformadores Agostinho, Crisóstomo, Lutero, Calvino, Zwinglio, George Whitefield, Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones, John Stott, tantos e tantos outros. Se você crer na doutrina da eleição, você vai ver atrás de você os grandes credos e confissões evangélicas, e ainda mais, você vai ver do seu lado o testemunho da Escritura, a palavra de Deus e da história da noiva de Cristo, a sua igreja. Eu sei. Eleição, suprema expressão da graça de Deus. Preste bastante atenção nas próximas palavras do Evangelho de João, pronunciadas pelo Filho de Deus, Cristo Jesus. E aqui agora ouça a palavra do apóstolo São João em João 1,13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ouça agora as palavras de Cristo Jesus. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. João 6,37. Ouça agora João 6,39. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Um detalhe importante: a Bíblia diz, e eu acredito. Ouça agora o que Cristo Jesus, o Filho de Deus, diz em sua oração
do Evangelho de João, capítulo 17, no versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. Ouça agora João 17, 9. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ouça agora João, capítulo 17, versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Pense nisso. Eleição, suprema importância da graça de Deus. Ouça agora uma descrição no sermão profético de Cristo Jesus sobre a doutrina da eleição. Mateus 24, 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. A Bíblia diz, e eu acredito. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Um detalhe importante. A Bíblia diz, e eu acredito, você vai começar a entender a doutrina da eleição. O apóstolo Pedro, de igual forma, falou sobre a doutrina da eleição em 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Ouça agora 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eleição, suprema importância da graça de Deus. Ouça aqui agora o que o apóstolo Paulo ensina sobre a gloriosa doutrina da eleição. Romanos capítulo 11, versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Colossenses 3:12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santo e amados, eternos afetos de misericórdia. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz,
e eu acredito. Você vai começar a entender a doutrina da eleição. Colossenses, 2 Tessalonicenses 2,13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. A Bíblia diz, e eu acredito. Ouça agora o que Tito disse. Preste atenção. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé dos eleitos de Deus. Paulo falando a Tito. Ouça agora 2 Timóteo 1,9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Eleição, suprema expressão da graça de Deus. A Bíblia diz, e eu acredito. Ouça agora a natureza da eleição. Efésios 1,4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Pense nisso. A eleição é incondicional. Deus não nos escolheu por qualquer virtude que viu em nós. Mas a Bíblia diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. O profeta Jonas diz que a salvação pertence ao Senhor. Jonas 2,9. Pense nisso. Deus não nos escolheu porque previu que iríamos crer. Nós cremos porque Ele nos escolheu. A eleição não é resultado da fé, mas a causa dela, diz o apóstolo Paulo, em Antioquia da Pisídia. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48. A Bíblia diz, eu acredito. Pense comigo. Deus não nos escolheu porque éramos santos. Deus nos escolheu para sermos santos. Efésios 1,4. Deus não nos escolheu por causa das nossas boas obras. Deus nos escolheu para as boas obras. Efésios 2, de 8 a 10. Deus não nos escolheu por causa da nossa obediência, mas nos escolheu para a obediência. 1 Pedro 1,2. Pense nesse sentido. Um dia, Cristo Jesus disse que os filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O apóstolo Paulo diz que Deus é quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar.
Isso é incrível. Eleição, suprema expressão da graça de Deus. É Deus quem abre o nosso coração, é a nossa mente para crer. Pense nisso. Sua vida começa com arrependimento. O arrependimento é fruto da bondade de Deus. A fé é um dom de Deus. O apóstolo Paulo diz que não depende de quem crê, nem de quem corre, mas de Deus. Usar sua misericórdia. Vale a pena crer na doutrina da eleição. A eleição é para um relacionamento íntimo com Deus e nos predestinou para filhos de adoção, pois Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. E eu me pergunto, que tal você aqui e agora entregar a sua alma para Cristo Jesus, o Filho de Deus, lhe dar vida abundante, a vida eterna. Você pode ter em Cristo Jesus a vida que você merece no momento de decisão por Cristo Jesus. Seu destino é traçado. Pense nesse sentido. Jesus Cristo é a única esperança. Eleição, suprema expressão da graça de Deus. E a graça de Deus em Cristo Jesus, através do Evangelho de Cristo Jesus, chegou até você aqui e agora.